Graça e paz, irmãos. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do momento que você estiver ouvindo esta palavra, né? Um privilégio de estarmos reunidos, estarmos juntos. O Senhor é bom em todo tempo, Ele é fiel, Ele é verdadeiro. E hoje gostaria de compartilhar algo breve com os irmãos, mas que me fez pensar, né? Nós costumamos sempre falar e meditar naquilo que o Espírito Santo vem trazendo, e tenho conversado com alguns irmãos algumas coisas, e esses assuntos que vêm para a vida cotidiana, aquela palavra que queima o nosso coração. É disso que nós temos vivido, é disso que nós temos falado. E o que eu queria compartilhar hoje não é diferente. Gostaria de ler com você em Gênesis, no capítulo 1. Você e eu podemos observar ali, na verdade, capítulo 2, nós sabemos aí toda a criação de Deus, tudo aquilo que Deus foi preparando para o homem. Vamos ler um pouquinho antes do capítulo 1, eu já tinha começado no capítulo 2, mas no capítulo 1, Deus foi criando a terra, ali no texto vai nos mostrando isso, e eu queria, o foco hoje é entender que muitas vezes eu e você estamos passando por alguns problemas ou passando por circunstâncias, e a pressão vem, a tentação que se aproxima de nós, é para que nós possamos abrir mão da dependência total do Espírito Santo. E em abrindo mão dessa dependência, tomarmos uma atitude independente. E aí então assumimos o controle. E quando nós fazemos isso, é uma coisa bem complexa, é uma coisa muito traumática às vezes. Então vamos ver isso, como que aconteceu desde o início. Então no capítulo 1 de Gênesis, nós sabemos que Deus vai criando todas as coisas, e no versículo 11, capítulo 1, ele disse: Deus produz a terra, a erva verde, a erva que dê semente, árvore frutífera, árvore que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente que está nela sobre a terra, e assim foi. E a terra produziu, versículo 12, e a terra produziu erva, a erva dando semente, conforme a sua espécie, a árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie, e de Deus que tudo isso era bom, muito bom. Então vejam só, Deus criou os alimentos primeiro, foi criando todas as coisas, e vemos que o homem ainda não tinha sido criado, então Deus criou primeiro o suprimento para depois permitir que o homem tivesse a necessidade. Nós vamos ver lá depois, no versículo 26, no versículo 22 ainda, Deus criando os homens, os animais, os animais aquáticos, perdão. E no 26, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, domine sobre peixes do mar, domine sobre aves do céu, sobre todo o gado, enfim, sobre todas as coisas. Então criou o homem, versículo 27, Deus criou o homem a sua imagem e semelhança. E 28, Deus o abençoou: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre todos os peixes do mar, aves dos céus e todo animal que se move. Eis que vos tenho dado, versículo 29, aqui é importante ressaltar, Gênesis 1, 29, disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face da terra, e toda a árvore em que há fruto. Toda essa árvore será para vós mantimento. Uau, e assim foi. E Deus viu que tudo isso era muito bom. Em Gênesis capítulo 2, nós podemos ver então, versículo 4, essas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados no dia que o Senhor fez. E toda a planta do campo que não estava sobre a terra, e toda a árvore, e toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque o Senhor não tinha feito chover, e não havia homem para lavrar a terra. Preste atenção. Existe aqui uma árvore, existe aqui um tipo de planta que precisa ser lavrada a terra primeiro. Uau! Precisa de chuva, precisa de um homem. Um vapor, porém, subia da terra e regava essa face. Formou o homem, então, versículo 7, do pó da terra, sopra nele, que ele se torna alma vivente.
E plantou o Senhor, versículo 8 do capítulo 2, e plantou o Senhor um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim. E também tinha uma árvore ali no jardim, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Pai, esta é a tua palavra, e em nome de Jesus, ó Deus, nós queremos comer, beber e ouvir a tua voz, ó Espírito Santo. E tudo aquilo que for contrário à tua palavra caia por terra agora, em nome de Jesus. Todo ataque, tudo aquilo que não provém de Deus, Senhor, tudo aquilo que vem para roubar, matar e destruir, que nós possamos compreender a tua boa, perfeita e agradável vontade e, em acolhendo-a, recebê-la, caminhar, passos largos na tua direção e cumprimento do teu propósito, em nome de Jesus. Amém. Queridos, queridas, vemos o seguinte aqui: o homem e a mulher foram inseridos no jardim, e ali Deus prepara todas as coisas, e a cereja do bolo é o homem, é a mulher. E quando o homem então aí é colocado, Deus fala: ó, vocês podem comer de tudo. Tudo que eu preparei é para você. Uau! Tudo que eu tenho é para você. E aí tinha algumas coisas aqui, nós vemos no capítulo 2, versículo que havia 5, que havia uma planta e uma árvore que ainda não tinha brotado. Tinha algumas coisas que ainda não tinham aparecido, porque faltava água e faltava alguém para lavrar. Em faltando água e alguém para lavrar, não havia ainda isso na terra, mas Deus, depois vemos a continuidade, ele coloca o homem ali. Uau! Vamos ainda avançar um pouquinho. Conhecemos bem a história, mas capítulo 3, então, sabemos que em Gênesis, no capítulo 3, havia ali a serpente e tal, e a mulher falou para a serpente fala para a mulher, né? É assim que Deus falou, vocês não podem comer da árvore do jardim? E a mulher falou: olha, da árvore, do fruto das árvores do jardim a gente come, mas o fruto da árvore que está no meio, não. Nem tocareis. A mulher já deu aquela incrementada no texto. E aí o diabo entra naquele argumento e tal, e a gente vai vendo toda a história. E sabemos que, infelizmente, o homem e a mulher, ouvindo essa voz, ouvindo essa questão, acabaram caindo, acabaram cedendo e se permitiram abrir aí uma porta. Ok, o que essa história tem de tão novo, tem novidade para mim e para você? A pergunta que fica: será que pelo fato de haver abundância de alimentos, pelo fato de eles poderem comer de tudo eles poderiam comer, por que então o apelo para comer algo fez com que Adão e Eva caíssem? Se pararmos para pensar, tudo era permitido a eles, toda a abastança, toda a abundância, toda a facilidade, toda a prosperidade, usando os termos atuais, toda a prosperidade estava à mão ali, eu podia comer qualquer coisa, mas houve uma tentação. Não, você não pode, come isso aqui, porque se você comer isso aqui, você vai conseguir algo que você não conseguiu ainda. É uma mentalidade, uma linha de raciocínio que foi sutilmente introjetada. Se você experimentar isso, se você provar disso, se você fizer isso, se você tiver aquilo. Mas podíamos pensar: poxa, será que Adão estava com fome? Será que Eva estava com fome? Se já havia suficiência, se já havia abastança, se já havia ali tudo que era necessário, o porquê que houve um apelo tão grande, o que ecoou? Então não era em si a fome, então em si não era a questão do gosto, do sabor, não era em questão de uma satisfação plena, de uma satisfação até carnal e prazerosa que a comida, ao comermos, nós sentimos. Foi além disso, porque ela já tinha essa abastança, eles já tinham todas as coisas, mas o que estava sendo ali colocado
pontualmente tinha a ver com comer o fruto de uma árvore, mas a questão não era pontual, a questão era relacional. O que está sendo colocado em xeque aqui nessa grande tentação, na grande queda, foi uma questão relacional. E na questão relacional é o seguinte: ei, falaram algo para você, você confia mesmo no que foi dito? O que foi dito numa base de amor? O que foi dito apenas numa base de cerceamento, de proibição? Olha, não faça isso porque eu não quero, simplesmente é um capricho. Foi um capricho da parte de Deus. Então a questão aqui não é comer ou não comer, ter a satisfação degustativa, ter ali uma amplitude, uma questão estomacal, uma questão de nutrientes, porque eles tinham tudo. A questão aqui era sutilmente relacional. O que foi que Deus disse? Não, mas Deus disse isso, Deus disse aquilo. A Eva caiu na armadilha da argumentação. Ou, quando nós caímos na armadilha de argumentar com uma linha de raciocínio que leva a pôr em xeque a nossa relação, seja uns com os outros, ou com o próprio e o único Senhor da nossa vida, nós entramos num campo perigosíssimo. Eu até diria que começou o final. Vamos cair. Inevitavelmente vamos cair. Porque quando eu começo a pôr em xeque a minha relação, seja ela natural, seja ela com alguém, seja ela física, ou seja ela com Deus, espiritualmente falando, eu comecei a andar por vista e não mais por fé. Eu já começo a andar num nível de avaliação totalmente equivocado, onde eu não estou mais olhando para o Senhor, o autor e consumador, mas eu estou olhando para o fruto. Esse foi o grande erro. Eu olhei para o fruto e não para quem fez o fruto. Eva parou de perceber que Deus, que ela conheceu, porque foi Deus que apresentou Eva para Adão e Adão a Eva. Eva sabia quem era o Senhor, ela não foi ali por osmose, por um acidente, porque a Bíblia diz que Adão estava dormindo, né, a primeira anestesia geral, e quando ele desperta, Deus traz Eva. Então quem trouxe a Eva, quem se apresentou primeiro, a primeira pessoa que Eva conheceu na sua existência foi Deus, o próprio Deus. Então ela sabia. Quando Adão disse, Deus disse isso, ela sabia quem era Deus, sabia que quando ele dizia, porque ele foi criado, eu imagino a primeira conversa dela com Deus, uau! A Bíblia não nos relata, mas isso aponta para a nossa alma, nós sabemos que a nossa alma, Eva aponta para a alma, a nossa alma então sabe, ela conhece e tem clareza de que há um Deus, de que Ele nos fez para a sua glória, e que tudo que Ele fez é bom. Mas aí, às vezes, a nossa alma se permite dar aquela patinadinha, dar aquela olhadinha para o lado, e ao invés de olhar para o autor, olhar para as coisas feitas pelo autor, e começar a focar nas coisas e não no autor. Porque todas as nossas necessidades já estão supridas em Cristo Jesus. E o que eu e você precisamos? Já estava pronto. Vimos aqui em Gênesis 1, capítulo 1, ele já fez primeiro o alimento para depois trazer o homem que ia precisar do alimento. Então tudo que eu e você precisamos foi criado antes de mim e de você. Então o que eu e você precisamos, Deus já tem preparado. Aleluia. Glória a Deus por isso. E o primeiro Adão então falha. Não olha para o autor, mas olha para a autoria, olha para as coisas criadas, começa a botar em xeque a relação através de algo criado, põe em dúvida aquilo que Deus me disse, aquilo que Deus me passou como identidade, por conta de olhar para aquilo que Deus criou, e eu começo a olhar, a priorizar a coisa e não aquele que fez. Eu começo a priorizar o objeto e não o Criador de tudo, da própria vida. E ao colocar os olhos nestas questões naturais, perco o foco. E em perdendo o foco,
permito que isso me desligue, me desconecte. E este foi o grande problema. Primeiro Adão então cai, não entendendo o que foi propósito e qual foi a rasteira sutil que o diabo passou. Mas isso só aconteceu com Adão. A gente não faz isso. Não. Adão e Eva, coitados, né? Nós somos diferentes. Será? Mas um homem foi diferente. O último Adão recuperou tudo. E de um quadro bem diferente. Primeiro Adão, no jardim, tudo às mãos, abastança, prosperidade. Todos os animais o serviam, toda a natureza, ele reinando. O segundo Adão e o último, Jesus Cristo. Capítulo 4 de Mateus. Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, versículo 1 diz assim: então foi Jesus conduzido pelo Espírito ao deserto. Uau! Conduzido pelo Espírito ao deserto. Para ser algo específico, ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado, versículo 2, 40 dias e 40 noites, teve o quê? Fome. Primeiro Adão colocado num jardim, abastança, comida à vontade, podia comer qualquer coisa. O Espírito Santo pega Jesus, o último Adão, leva para o deserto, não tem o que comer. Pedras, areia, calor, frio intenso à noite, calor incrível ao dia. 40 dias, 40 noites. Final do processo, fome. Quem aparece? A serpente de novo. Versículo 3. Se tu és filho de Deus, manda que isso aqui vira pão. Perceba, tentação na abastança, tentação na escassez. Sabe, irmãos, às vezes é mais fácil a gente cair na tentação, por incrível que pareça, quando nós estamos numa situação de abundância. Parece que quando nós estamos numa situação de escassez, o nosso coração se compunge, se constrange, e por mais que alguma coisa errada se apresente a nós, ainda que a gente possa ter ali uma situação de, nossa, aqui eu posso talvez resolver, mas será que vai valer a pena? Será que é o ideal eu fazer isso de uma maneira incorreta, tirar proveito? Cara, isso não vai nem resolver o meu problema, e além de que vai piorar a minha situação, no sentido de que não tem a ver com a coisa, não tem a ver com o tópico, tem a ver com o relacional. Tenho que entender que toda e qualquer relação, toda e qualquer tentação vem para atingir a relação. Toda e qualquer tentação, ela vem para acabar com o relacional. Primeiro meu com o Senhor, meu comigo mesmo e meu com o próximo. Eva se permitiu entrar numa conversa, a alma se permitiu argumentar, começou a derrocada. Quando eu começo a negociar, quando eu começo a argumentar, a perceber prós e contras, a avaliar de forma natural, eu não consigo ali pescar ou dar-me atento a entender que aquilo que está sendo colocado em xeque tem a ver com a minha confiança, a minha relação com o meu Pai, com o meu Senhor, com o meu Rei, com o meu Salvador, aquele que disse que nada me arrebataria das suas mãos, que não importa a tempestade, que não importa o vento impetuoso, que não importa a morte até, a nudez, as perseguições, não importa nada dessas coisas, que o amor de Deus, nada me separaria deste amor. Romanos 8, 28 em diante. Nada. Então, muitas vezes, pelo fato de eu estar achando que as coisas estão boas, eu tenho abastança, eu caio nessa tentação de não me perceber, colocando em xeque a relação. E aí então, porque hoje parece que está tudo bem, eu já não confio mais no Rei dos Reis, no Senhor dos Senhores, mas eu confio nas plantas que ali estão para me alimentar. E aí então coloco em xeque
Por que eu não posso fazer algo que, poxa, está tão simples, eu estou dominando tanto? Mas o segundo Adão, na falta, na escassez, tendo fome, tendo ali sim uma necessidade crítica, até de sobrevivência, preferiu confiar na relação. E se você voltar um pouquinho atrás, no capítulo 3, nós vemos capítulo 4 de Mateus, no capítulo 3, no final do capítulo, quando Jesus é batizado, versículo 16 e 17, diz assim: sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se abriu os céus. E o Espírito de Deus desceu como pomba e veio sobre ele. E versículo 17 diz assim: e eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Uau! Quando Deus disse isso, Jesus estava passando fome? Não. Quando Deus disse isso sobre Jesus, Jesus estava numa situação ali de perigo? Não. Quando Deus fala isso, você é meu filho amado em quem eu tenho prazer, eu me satisfaço com você, Jesus estava ali numa situação de tentação? Não. Mas por ter consciência daquilo que foi dito, quando chegou na situação de escassez, quando chegou na situação de tentação, quando chegou na situação do teste, quando chegou na situação onde o diabo colocou em dúvida: você é filho de Deus? Você está com fome? Olha o teu aperto, que se você é filho de Deus, por que você está passando por isso? Ninguém ouviu isso. Eu sei que você e eu nunca ouvimos isso. Se você ama a Deus, vai estar vendo? A prova que você ama a Deus é a prosperidade. Oi! Oi! A prova que você ama a Deus é você não ter problemas. Onde está isso na palavra? Jesus, Filho de Deus. Mas ele foi levado lá pro deserto pelo Espírito. Sabe, às vezes a gente coloca outras pessoas no deserto e não foi o Espírito Santo que mandou pôr, sabia? Infelizmente no mundo religioso a gente vai carimbando. Deserto para ele. Esse irmão? Deserto. Aquele irmão? Deserto. Aquele irmão? Não. Esse irmão agora está bem. Olha como Deus está fazendo. Quando de repente a abundância não foi nem Deus que deu. Porque quem prometeu, aqui no versículo 5, a Bíblia diz que o diabo leva ele pro pináculo e fala: olha, se você pular aqui, se você é filho de Deus, os anjos vão te guardar ali e você não vai tropeçar. Jesus respondeu, mas no versículo 8 ele fala: se você se prostrar, eu te darei todas as glórias do reino, toda a grana, bufunfa, arame. Quem promete riqueza não foi o Senhor, foi o diabo. Tem muito crente rico porque o diabo está enricando ele. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você, irmãos. Tem muita gente rica usando os princípios da palavra, mas com o coração totalmente torto. Porque quando vê o outro irmão passando problema, fala: porque você não serve a Deus como eu. Já caiu na tentação de botar a relação na dúvida. E pior, já está julgando o irmão. Cuidado, meu querido, minha querida. Se você está em abundância, mas está comendo o fruto que a serpente está te dando, botando em xeque o relacionamento dos outros e o seu em primeiro lugar, já queimando o relacionamento, ou só batendo palma para quem te dá tapinha nas costas. Porque o jardim que você e eu às vezes podemos estar construindo já não é mais no Éden. Tem só o nome, plaquinha, Éden, mas está no inferno faz tempo. Porque céu é onde Deus habita. E Deus não habita onde existe separação entre irmãos. Deus não habita onde há classe de crente. Esse crente é classe A, esse crente é classe B. Esse aqui vai na executiva, esse aqui é classe econômica pobre. Deus tem filhos. Deus não tem prediletos. Deus não vai abençoar mais um ou outro porque Ele escolheu. Você e eu podemos sim, mediante um coração quebrantado, aplicando princípios, alcançar as bênçãos do Senhor. Há irmãos que alcançam mais do que outros? É verdade. Mas nunca queimam uma relação. Porque se você queimar a relação, ia começar dentro da sua própria casa.
tem alguma coisa errada. Porque muitos usam aquele texto de odiar pai e mãe, irmãos e irmãs por amor do meu nome, e esses não são dignos, usam de maneira totalmente equivocada. Mas esse não é o nosso assunto hoje. A questão é, como é que nós estamos sendo tentados? Na abundância ou na escassez? Porque, veja só, quem tem quem? A abundância me tem ou eu a tenho? Porque quando eu caio na tentação, a abundância me tendo, eu sendo controlado por essas coisas, avaliando a minha vida por essas coisas, me perdoe, elas que me têm, não eu as tenho. Mas quando eu, mesmo no deserto, como Jesus, aleluia, aparentemente não tendo nada, a minha comida vem do céu. Eu vivo daquilo que sai da boca do meu Deus, ainda que fisicamente só tem pedra e areia. Ainda que fisicamente as pessoas olhem para mim e digam, coitado. Ô coitado. Ainda que fisicamente os outros te meçam e te comparem, eu não vou comer o fruto ofertado por uma serpente, mas eu vou comer aquilo que sai da boca do meu papai. Como é que nós estamos hoje? Buscando a abundância para cairmos nessa tentação? Ou estamos dando uma resposta? Senhor, não importa. Paulo aprendeu, sei ter muito, sei ter pouco. Não importa, eu sei quem eu sou filho de Deus. Jesus, entre aspas, tão pequeno e tão pobre, tinha até tesoureiro. E deixou o tesoureiro, pode tomar conta, diabo, não tem problema. A minha riqueza, o meu reino, não é comida nem bebida, mas justiça, alegria e paz no Espírito. Que eu e você aprendamos a discernir quais são as tentações, que os momentos em que passamos, ora temos, ora não temos, ora estamos, ora não estamos, ora somos percebidos, somos aplaudidos, ora somos ignorados, somos pisados, não importa. O que importa é o que o meu Pai diz sobre mim, tanto naquele quanto neste, tanto ali quanto aqui, tanto lá quanto cá, tanto humilhado ou exaltado, porque é Ele, é dele, é para Ele, em nome de Jesus. Que possamos discernir isso. Cuidado, cuidado, porque é na abundância que você pode ver serpentes. Quando você está no deserto, você identifica mais rápido o diabo. Eu diria para você que às vezes é bem melhor estar no deserto, porque lá eu não confio em mais nada a não ser no Senhor. Quando nós começamos a Deus nos abençoar, mas a gente mantém uma posição de quem está no deserto, esse é o coração correto. A Ele toda a honra, toda a glória. Olha o que Jesus deu, as 3 respostas que Jesus deu. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha o que Jesus respondeu, não tentarás o Senhor teu Deus. E olha a última resposta. Vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. São 3 coisas que eu preciso aprender. Eu não vivo só de pão. Eu não vivo só de pão, mas eu vivo do que Deus vai me dar. Eu não tento ao Senhor meu Deus. Isso serve para mim, não é só para o diabo, não. Não, eu não tenho que fazer tentativas, eu não tenho que fazer barganha com Deus. Deus, eu vou fazer isso aqui, o Senhor me dá aquilo lá. Ó Deus, eu estou fazendo esse serviço aqui, o Senhor está vendo? Ó, carimba aí, hein? Pontinho positivo. Não tentar o Senhor teu Deus. E a terceira coisa, somente a Ele eu vou adorar. Somente a Ele eu vou servir. Não vou servir a mim, não vou servir a outros. Eu vou servir a Deus. Quando eu digo servir a outros, não é claro, óbvio, na questão do corpo de Cristo. Eu vou servir meus irmãos, mas eu não vou estar servindo o reino de homens, mas eu estou servindo o reino dos céus. Amém? Está servindo o corpo de Cristo. Pai, em nome de Jesus, essa é a tua palavra. Eu peço que o Senhor nos dê sabedoria e graça para discernirmos, ó Deus, e comermos somente o fruto da árvore da vida. Não caiamos nós nas tentações da abundância. Não caiamos nós na percepção de que está tudo bem, como aquele homem rico, onde achou que ele tinha abundância e construiu celeiros e disse para a alma, agora está tranquilo, e a tua palavra diz que louco, hoje ainda pedirão a tua alma. Tem misericórdia de nós, ó Deus, e que possamos através do teu Espírito compreender e pisarmos
em cada um dos escorpiões e serpentes, pelo poder do teu Espírito que opera em nós, andarmos em vitória, andarmos aos olhos abertos, não como cegos guiando cegos. Percebemos, ó Deus, que as tentações vêm para a convicção nossa, para que possamos, eu e meus irmãos, compreender que estamos firmes e inabaláveis naquilo que saiu da tua boca, em nome de Jesus, para a glória do teu nome, Senhor. Fortalece cada um dos meus irmãos e irmãs, que andemos todos a passos firmes, Senhor, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, rompendo com todo e qualquer embaraço, para a glória e honra do teu nome, em nome de Jesus. Que o Senhor, nosso Deus, nos abençoe, te guarde, te dê a paz, te traga a bom termo, e que juntos vençamos. Você e eu somos filhos amados, em quem Deus tem prazer. Que a nossa boca esteja pronta a dizer: não tentarás o Senhor teu Deus, nem só de pão viverá o homem, mas aquilo que sai da boca de Deus. E ao Senhor teu Deus apenas eu vou adorar, e somente a Ele eu vou servir, para a glória de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, te dê uma semana de paz e prosperidade, para a glória dele, em nome de Jesus.